Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos iniciar uma nova sequência didática de matemática da apostila Aprender Sempre, né? Vamos lá para a aula? Vamos lá? Matemática, sequência didática 3, coleções de figurinhas. Da apostila Aprender Sempre. A aula de hoje nós vamos fazer a aula 1, Gabriel e Juliana vão colar figurinhas, e a aula 2, a troca de figurinhas repetidas. O álbum de Gabriel e Juliana. O que Gabriel e Juliana colecionam nesse álbum? Vamos saber um pouquinho a respeito? Figurinhas de fotos e informações sobre aves brasileiras, né? Nós sabemos que o Gabriel e a Juliana são nossos personagens desde o início da apostila, né? Então ele sempre vem nos apresentando algo novo, né? Como a professora disse, ele sempre nos conta uma historinha, né? Então a historinha de hoje é sobre o álbum de figurinhas, e esse álbum eles colecionam aves brasileiras. Vamos saber mais um pouquinho a respeito delas? Olha aí, aves brasileiras, né? Então a professora pegou 5 espécies, né, mais famosas do nosso país, nativas, né, do nosso país. E o que podemos aprender sobre elas, né? Nós sabemos que essas aves, elas estão divididas segundo o IBAMA. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, é quem regulamenta, né, as ações a respeito das nossas aves, né? Então, eles separam essas aves como animais domésticos e animais silvestres, né? Então, o que seria um animal doméstico? O animal doméstico, ele já convive com os seres humanos, eles já convivem com a gente, né? E eles dependem dos nossos cuidados para sobreviver melhor. Então, vamos no exemplo? Os cachorros, os gatos, né? Então, eles são animais domésticos, eles convivem com a gente, né? Um gatinho, um cachorrinho, ele sobrevive sozinho? Sim, ele sobrevive, né? Mas ele não vai ter uma boa qualidade de vida, né? Porque se ele ficar na rua, se ele não tiver quem cuide, ele não vai ter uma comidinha todo dia, ele vai depender de caçar a sua própria comida, às vezes ele vai encontrar, às vezes não vai, né? Então, os cachorros, os gatos e algumas aves estão nesse grupo de animais domésticos, né? E o outro grupo, animais silvestres, esses eles também são chamados de animais nativos, são aqueles que nasceram no Brasil e não foram domesticados, né? Então eles nunca conviveram com ser humanos, eles não sabem, né, como convivem, eles têm medo, né? Eles não sabem conviver com seres humanos, né? Então são as aves silvestres aqui no caso, né, que nós estamos falando das aves, sobre as aves, né? Então, aqui a professora pôs a classificação, se eles são permitidos, né, serem criados no ambiente doméstico, isso quer dizer nas nossas casas, ou não, né? E qual o local que eles vivem? Nós temos uma enormidade de aves, né, nativas, só que a professora pegou as 5 mais famosas, tá? Então aqui, olha, nós temos o que? A ararinha azul. Essa daqui é a mesma ararinha que
estrelou o filme Rio, né? Vocês lembram do filme que fez muito sucesso, né, no mundo inteiro? O filme Rio. Então, ela era a estrela, né, do filme, a Ararinha Azul, né? A semana passada nós já vimos uma outra arara, né? Só que a arara vermelha, né? Que estampa a nota de R$ 10, vocês lembram? Então vamos lá. O periquito rico é um dos outros. Ah, deixa a professora falar aqui que a ararinha azul não é permitida a criação doméstica, tá? E o habitat natural dela é a caatinga, principalmente no estado da Bahia, certo? Agora vamos lá para o periquito rico, que é uma das outras aves nativas nossas. Permitida a criação doméstica apenas com autorização especial. Então aqui só podemos criar em casa essa ave, o periquito rico, se tivermos uma licença especial do IBAMA, né? Se ele for regulamentado, né? O habitat natural, Mata Atlântica, estado do Rio Grande do Sul, né? Onde ela vive. Vamos aqui para o tucano toco. É permitida a criação doméstica? Não. E o habitat natural dele? Florestas tropicais e cerrado, aparecendo em quase todo o território nacional. Olha aí, se a gente voltar lá para aquela aula nossa de talvez, com certeza aconteça, talvez aconteça, impossível de acontecer. Olha só, o tucano, a gente poderia classificá-lo no talvez aconteça, né? Porque como ele existe em todo o território nacional, né? Quer dizer, em todo o Brasil, é possível encontrar um tucano. Então, talvez, né, na nossa cidade, a gente poderia classificar lá naquelas 3 fases, né? Talvez aconteça, certo? O canário da terra. Esse pássaro também bonitinho, né? Amarelinho. Ele foi símbolo da nossa seleção brasileira já, né? Porque ele é amarelinho igual a camisa da nossa seleção, né? Então, nos anos 70, nossa seleção era chamada de seleção canarinha, né? Por ser tão amarelinha a camisa quanto é o canário da terra, né? É permitido a criação doméstica? Também não, né? Não devemos colocar os passarinhos nas gaiolas, né? Tirar a liberdade deles. Ninguém gosta de viver preso, né? Ele nasceu para viver livre. O habitat, quase todo o território brasileiro, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, né? Então, também ele se classifica no talvez aconteça, né? Talvez possamos encontrar um canarinho da terra por aqui. E vamos ao último. A nossa última ave é o papagaio verdadeiro. Permitida a criação? Sim, em alguns casos, que é o caso quando o IBAMA autoriza, né? Quando tem licença do IBAMA para criar um passarinho desse, né? O habitat, quase todo o território brasileiro, do Rio Grande do Sul à região amazônica. Também, talvez aconteça de nós encontrarmos um papagaio verdadeiro, correto? Então, agora vamos para a nossa aula, já que nós aprendemos um pouquinho mais sobre do que se trata a coleção do Gabriel e da Juliana, né? Gabriel e Juliana ganharam figurinhas de seus pais. Observe a ilustração. Então, nós vemos aqui, né? Olha, a ilustração com as figurinhas, né? Então, ele está pedindo para nós observarmos essa ilustração, né? Então, nós olhamos e vemos que
eles distribuíram aqui as figurinhas em colunas, né? Cada coluna tem algumas linhas. Então, aqui, olha, quando nós pegamos aqui, ó, na vertical nós temos as colunas e na horizontal nós temos as linhas, né? Então, nós podemos já ver que está, essa ilustração, ela está disposta em colunas, né? Colunas, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? No caso da Juliana, nós temos 3 colunas completas, né? E mais 2 colunas com figurinhas a menos, certo? Então, vamos ver o que está nos pedindo. Olha aqui. Gabriel e Juliana vão colar figurinhas. Estime as quantidades de figurinha de cada um. Estime as quantidades. Eles estão pedindo para que nós contamos as figurinhas. O que será que quer dizer essa palavra estimar? Estime. Ele vem de estimativa, né? Então, aqui, ele não pede para nós contarmos, né? Quanto cada um tem de figurinha. O que ele quer? Ele quer que a gente estime, que a gente faça uma ideia, né? De quantas figurinhas tem. Ele não está pedindo para nós contarmos quantas figurinhas tem. Então, ele pede para que façamos um cálculo aproximado, que tenhamos um valor aproximado, né? Quando ele diz estime, é para a gente olhar, observar. Ele pediu para nós observarmos e estimar as quantidades de figurinha de cada um, né? Então, a gente vai olhar e vai ver, nossa, aqui na coluna do Gabriel tem mais figurinhas do que nas colunas da Juliana. Então, é isso que ele está pedindo pra gente. Aonde tem mais, aonde tem menos, né? Mas ele não pediu para contarmos, ele só pediu para estimar. Então, como que nós podemos responder essa atividade? Né? De várias formas, né? Estime as quantidades de figurinhas de cada um. Podemos falar que os dois não têm quantidades iguais de figurinhas, né? Pode ser uma resposta. Pode ser que colocarmos que o Gabriel tem mais figurinhas do que a Juliana, né? São estimativas que a gente vai fazendo, né? Porque ele não quer saber quantas tem, ele quer saber uma estimativa. Então, essas são algumas possibilidades, né, de respostas. E vocês vão encontrar outras que eu acredito. A segunda, o B. Determine as quantidades de figurinha de cada um. Ah, o que ele está pedindo agora? Agora sim, né? Agora ele quer saber a quantidade. Então, ele quer que nós contamos quantas figurinhas cada um tem, né? E também nós sabemos que existem várias maneiras de nós chegarmos, né? De nós chegarmos a quantidade de cada um, né? Uma delas, ó, se nós voltarmos, se nós podemos checar aqui no quadro numérico, né, que a professora pôs aqui para auxiliar vocês. Então, eu posso contar pelo quadro numérico, né, vendo as colunas, as linhas, né? Como mais que nós podemos contar? Quais outras possibilidades, né? Vamos contar quantas colunas
cada um tem, com quantas linhas, né? Outra forma. Então, o que a atividade está querendo? A atividade quer que vocês determine, né? Ele quer que vocês registrem ali a quantidade, né? E vocês vão achar a melhor maneira de vocês fazerem isso, né? Sabemos que não existe só uma forma, né? Então, a professora colocou aí o quadro numérico que vocês podem usar, né? E vocês podem contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5, né? Inúmeras possibilidades para nós chegarmos a essa resposta que é quantas figurinhas cada um tem, né? Então, vocês vão colocar Gabriel tem tantas figurinhas e Juliana tem tantas figurinhas, correto? Então, vamos para a próxima atividade? A próxima atividade. Quem tem mais figurinhas? Quantas figurinhas a mais? Bom, se lá na anterior nós já contamos, né? Então, agora nós já sabemos, né? Quando nós chegarmos, né, na atividade C, nós já contamos, então nós já sabemos quanto cada um tem. Então, ficou fácil, né? Quem tem mais figurinha? E quantas figurinhas a mais ele tem? Ou ele ou ela, né? A segunda atividade é quantas figurinhas Juliana precisará ganhar para ficar com a mesma quantia de Gabriel. Que também, olha, se a gente for analisar, já foi respondido, né? Lá na atividade C, né? Se ela tem, se um deles tem tantas figurinhas a mais, quantos o outro vai precisar para ficar igual? Para ficar com a quantidade igual, com a mesma quantidade? Acho que ficou bem fácil, né? Então, vamos para a aula 2. Aqui é a página da atividade onde vocês vão responder, né? E a atividade, a aula 2, é a troca de figurinhas repetidas, né? Olha, aqui a atividade é a seguinte. Juliana separou as figurinhas repetidas. Conte quantas são. Aqui ele está pedindo para vocês contarem, né? Também nós vamos usar as várias possibilidades de chegarmos à quantidade, né? E aqui, olha, ela tem bastante figurinha repetida, né? Quem de vocês já fez um álbum de figurinhas? Né? E a gente sabe que no começo é uma delícia, né? Porque todas as figurinhas nós não temos, né? São sempre novas e a gente vai preenchendo o álbum. Daí, quando começa a ter bastante figurinhas, já começam as repetidas, né? Porque nós já temos bastante no álbum, nós já temos muitas, então começam a aparecer as figurinhas repetidas, né? E daí é uma delícia trocar com os coleguinhas, né? Então, aqui, olha, Juliana separou, né? Ela separou, ela pôs de lado, ó, essa eu já tenho, essa eu já tenho. Então, aqui nessa atividade, eles pedem que nós contamos, né? Só que é para contar, né? Então, aqui ele quer o número de figurinhas que ela tem para trocar. Vamos para a próxima? Gabriel organizou as figurinhas repetidas em pacote para trocar com seus ou suas amigos ou amigas. Cada pacote contém 10 figurinhas. Algumas figurinhas não foram colocadas em pacote. Veja a ilustração. Então, o que nós podemos observar aqui? Ó? Ele já nos contou, né?
a professora sempre fala que sempre tem uma historinha, né? E nós temos que prestar atenção, compreender o que está falando, né? Para que nós possamos realizar, né, o que nos pede a atividade. Então, aqui o que nós sabemos? Nós sabemos que essas figurinhas são figurinhas repetidas, né? Isso ele nos contou. Ele nos contou também que ele fez o quê? Ele separou de 10 em 10, né? Ele separou por dezenas, né? Então, aí nós já sabemos essas informações, né? Que essas figurinhas eram repetidas e que ele separou por dezenas, né? Ele foi separando, a cada 10 figurinhas repetidas, ele colocou nesse pacotinho, nesse envelope, né? Só que algumas figurinhas não foram colocadas no pacote. Por que será? Né? Por quê? Vamos observar por que será que essas ele deixou fora? Será que é porque elas não formam uma dezena? Não sei, né? Vamos ter que pensar. Aqui ele está nos apresentando uma situação. Agora vamos ver o que ele quer de nós. O que ele quer, qual é o problema, né? Qual a atividade que ele quer que nós resolvamos. Vamos lá? Então, aqui, o que ele nos pede nessa atividade? Olha, quantas figurinhas Gabriel organizou para serem trocadas? Então, ele quer que nós contamos, né? Tá difícil de contar? Não, né? Ele já facilitou bastante para nós, né? Colocando essas, já separando essas figurinhas de 10 em 10, né? Então, a gente pode voltar lá naquele quadro numérico, né? Que a professora passou para vocês. Nós podemos contar por lá, né? Vamos lá na coluna, né? Nós sabemos que é a coluna do zero, né? É a coluna das dezenas, né? Então, se nós formos lá naquele quadro numérico, vai ficar bem fácil, né? Nós chegarmos à casa, né? Na coluna das dezenas, né? Nós vamos ver quantos envelopes nós temos aqui e vamos lá, contando, né? Quantas dezenas. E depois, essas figurinhas que ficaram separadas, fora dos pacotinhos, em qual coluna que elas vão estar? Elas vão estar nas linhas das unidades, né? Não é isso? Então, nós sabemos que aqui nós vamos ter que contar dezenas e unidades, né? Na segunda atividade, de quantas figurinhas Gabriel precisa para completar mais um pacote, né? Então, nós já sabemos qual foi o raciocínio que ele usou, né? Qual a forma que ele achou melhor para organizar as figurinhas dele, que foi separando de 10 em 10, colocando uma dezena em cada pacotinho. E agora ele quer fazer a mesma coisa com essas que sobraram, que ficaram fora do pacotinho. Então, quantas ele precisa para que forme mais um pacotinho? Ficou fácil, né?